Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Tia Aline aqui mais uma vez. Hoje nós vamos fazer a correção da revisão mensal de matemática, tá bom? Vamos ver tudo que nós estudamos, todas as medidas, falamos do sistema monetário, enfim. Bora lá. Primeira questão. Observe as cenas. Em seguida, lê o texto para ficar informado sobre o que? As unidades de medidas. Olha só, aqui nós estamos usando a unidade de medida de comprimento, aqui massa e ali de capacidade. Eu falei para vocês se atentarem sempre à nomenclatura, tá bom, meus amores? Bora lá. Quando o ser humano começou a sentir necessidade de medir comprimentos, ele passou a usar partes do seu corpo para medir. Usava o palmo, o pé e as outras partes, às vezes o braço, o antebraço, enfim. Pouco a pouco, ele foi inventando unidades e instrumentos para medir quem? Com mais precisão. Medir a massa ou o peso de um corpo também se tornou o quê? Importante. Era preciso saber quanto se pesou, quanto se colheu na plantação e etc. Essas unidades assim, gente, que a gente mede com o corpo, as partes do corpo, são chamadas de unidades não padronizadas. É aquilo que não é concreto, tá bom? Palmo, pé e passo. É algumas que eles usavam antigamente. Vamos usar partes do corpo para fazer medições. O palmo, olha só, mostrando o que seria o palmo. Ele diz assim, ó, meça a largura e o comprimento de sua cama, usando o seu palmo. A largura mede, e aí a tia botou pessoal, porque como é com palmo, né? Cada palmo vai estar de um jeito. Então, é pessoal. E o pé? Agora use seu pé como unidade de medida. A largura da porta do quarto mede, aí você ia medir, da forma como ele está mostrando aqui. Então, também aqui é pessoal, tá bom? E o passo? Usando o seu passo, a medida de comprimento da parede da cozinha é de... A tia também botou, ó, pessoal, porque são medidas não padronizadas. Então, é o seu passo. Aí ele diz aqui que a régua, ela é usada para medir pequenos objetos. Porque quando a gente quer medir algo maior, né? Nós usamos o quê? Ou a trena, ou a fita métrica, enfim. Use uma régua graduada em centímetros e anote o comprimento dos objetos a seguir. A tia trouxe aqui, gente, e não colocou os centímetros. Por quê? Porque quando eu cresci a imagem, a minha medida ficou diferente da de vocês. Então, vocês peguem a reguinha de vocês e meçam. Aqui vai dar em centímetro. A imagem ela é bem pequena, né? Então, vai dar, eu acho que uns 3 a 4 centímetros. Mas vocês vão medir aí e aí vocês escrevem, tá bom? Aqui é porque quando a tia cresceu, a medida dela ficou diferente, tá bom? É só lembrar, começar sempre do zero. Conhecendo o metro. Nadia está comprando o quê? Tecido. O vendedor usa uma barra de 1 metro para medir o pano. Olha lá, ó. Usamos o metro para medir os mais diversos comprimentos. Ou seja, nós vimos lá que a régua é para menores, né? Fazer medições menores. E aqui, ó, ele já usa para fazer medições maiores. Ali no caso daquele comprimento lá, que ela é 1 metro, tá, gente? Ele vai fazer medidas maiores. Marque um X no que compramos no metro. O que nós compramos no metro? Será que eu chego lá e peço 1 metro de leite? 1 metro de tecido? 1 metro de feijão? 1 metro de terreno? 1 metro de gasolina, de fita, madeira, elástico, lápis? E aí? O que eu compraria no metro? Bora lá? Leite não, né? Ó, terreno, eu compro no metro. A madeira, eu posso comprar no metro. O tecido, o elástico. Feijão não, né, gente? A fita. Será que o lápis eu compro no metro?
Apesar de eu poder medir um lápis, eu não compro lápis no metro. Eu não chego lá pedindo 1 metro de lápis. Não peço, né? O máximo que eu posso fazer depois que comprar um lápis é medir para ver o tamanho dele. Mas a gente não compra em metro, tá bom? Então, só terreno, madeira, tecido, elástico e fita. Quinta, podemos dizer que a pera e a manga, representadas nas balanças, têm massas iguais ou diferentes? E por quê? Vamos observar, ele quer o quê? É a pera e a manga. Observe que a maçã está aqui nas duas, né? Será que elas têm a mesma massa? Pesam a mesma coisa? E aí? Sim, porque elas estão em equilíbrio. Quando a coisa está aqui equilibrada, gente, observe que ele não está comparando esses dois não, tá? Ele está comparando aqui a pera com a manga lá do outro lado. Ambas, as duas, ou seja, as duas, está sendo comparada com a maçã. A balança está em equilíbrio, não tem nenhuma pendendo mais alto do que o outro. Os dois estão em equilíbrio. Então, sim, elas têm, né, a mesma massa, porque elas estão em equilíbrio. Veja quantas bolinhas de mesma massa são necessárias para equilibrar cada objeto. Aí nós temos o quê? O lápis, o caderno e a borracha. E observe que o que está sendo pesado do outro lado é com as bolinhas. Então, você vai observar as bolinhas. Quanto menos bola, mais leve é o material. Quanto mais bola, mais pesado. Não é isso? Aí ele pede o quê? Que você escreva o nome desses objetos, ou seja, lápis, caderno e borracha, na ordem do que tem maior massa para o que tem menor massa. E aí, gente? Vamos comparar as bolinhas que eu falei para vocês, né? Eu disse o quê? Que quanto maior o número de bolinhas, mais pesado é o objeto. Quanto menor o número de bolinhas, mais leve é o objeto. E aí, nós olhando para esses 3 objetos e olhando para as bolinhas, nós vamos perceber que o caderno, ele leva mais bolinha. Então, significa dizer que ele é mais pesado. E aí, depois, quem seria o próximo? Depois do caderno? Seria a borracha, que ó, tem 5 bolinhas. E o lápis seria o último, que seria o mais leve. E ele pede o quê? Que tem da maior massa até a menor massa. Então, olha só como ficaria a ordem: caderno, borracha e lápis. E agora nós vamos para a medida de capacidade, que é o litro. O litro é a unidade de medida usada para medir líquidos, né? Nós vimos ali já o comprimento, vimos os centímetros e o metro, e temos ainda o milímetro. Vimos o grama e o quilograma, que é a medida de massa. E agora nós vamos ver a medida de capacidade. Quantas dessas garrafas de meio, a metade de 1 litro, quantas dessas garrafas de meio litro eu preciso para obter meio litro? Se a garrafa já é de meio litro, eu vou precisar de quantas garrafas para meio litro? Apenas 1 garrafa. Ah, mas agora eu quero 2 litros de azeite. Gente, vamos só lembrar aqui, ó. Meio litro com meio litro, eu formo 1 litro. Meio litro mais outro meio litro, eu formo outro litro. Então, olha o que a tia trouxe aqui, ó. Por que eu botei 1? É de 1 garrafa, tá? 1 garrafa mais 1 garrafa mais 1 garrafa mais 1 garrafa vai dar igual a quanto? Tia, eu vou somar 1, 2, 3, 4? Não. Por que não? Porque aqui só é meio. A garrafa lá, nós vimos anteriormente, não é meio litro cada um? Se eu juntar esse meio litro com esse meio litro, eu vou formar 1 litro. Aí eu junto esse meio com esse meio, aí eu formo 2 litros. No próximo aqui, no próximo exemplo, eu vou mostrar para vocês do que a tia está falando aqui mais específico, tá? Então, lembrando, esse 1 é de 1 garrafa, 1 garrafa, 1 garrafa, 1 garrafa. Cada uma vale meio litro. Meio com meio, 1. Meio com meio, 1. 1 mais 1, 2 litros, tá bom?
E agora, 5 litros de azeite. Tá aqui, ó. 2, 3, 4, 5. A tia botou aqui, ó, uma garrafa de cada, tá? Aí, o que que ele diz aí, ó? Presta atenção que agora a tia vai mostrar o que que ela quer dizer anteriormente, ó. Esse um aqui, que é de uma garrafa, tem quanto? Meio litro. Esse, meio litro também. Esse aqui, meio litro. Aquele lá, meio litro. E o último lá, ó, meio litro. Entenderam aqui, ó? Esse um é de garrafa, tá bom? E esses 500 ml aqui é de meio litro, que é quanto vale cada uma dessas garrafas. Então, aqui, ó, vamos juntar esse meio com esse meio, eu formo 1 litro. Esse meio com aquele meio, eu formo mais 1 litro. Esse não tem para juntar com ninguém. Então, quanto é que vai ficar, ó? 1 mais 1, 2. 2 litros e o que sobra? 500 ml. Tia, por que que ficou 500 ml? Por que que eu não somei o 2 com 500? Sabe por quê, meus amores? Porque aqui está em litros e aqui está em mililitro. Observe que as unidades de medida são diferentes. E o que foi que eu disse? Que eu só posso somar ou subtrair, quando eu estiver falando de medidas, se elas estiverem na mesma medida. Tá bom? Eu não posso somar esse 2 com esse 500, porque aqui é litro e aqui é mililitro. Tá aí a importância de você colocar sempre as letrinhas, tá bom? Mais uma vez falando, gente, se na hora da prova você esquecer, você pode ter acertado a parte todinha, mas se você esquecer da unidade de medida, eu vou cortar um pouco da questão. Você não vai perder a questão inteira, mas eu vou cortar, porque eu não sei se você sabe de qual é que se trata, qual é a medida que está se tratando ali no momento. Então, não esqueçam, tá bom? Nos relógios de ponteiros, há 2 ponteiros de tamanhos diferentes. Nós vimos. Tem um menor, que vai indicar o quê? As horas. E o outro maior, que vai indicar o quê? Os minutos. Nós vimos também. Que horas o relógio a seguir está marcando? Bora lá olhar para o relógio. O que foi que eu disse para vocês, gente? Olha só. Cada um desses números aqui, quando o ponteiro maior está nele, a gente vai contando de 5 em 5. Mas tem algo interessante, que quando o ponteiro grande, o grande, tá, gente? Está no 12, ele marca a hora exata. Então, vamos lá, ó. O ponteiro pequeno está onde? No 3. E o grande? No 12. Então, marca exatamente que horas? 3 horas. Como podemos nos referir a esse horário no período da manhã? E no período da tarde? Se for da manhã, 3 horas da manhã, normal. E se for o período da tarde? Ah, tia, eu boto 3 horas da tarde, está correto? Até está. Porque você está falando, está colocando o nome da tarde. Mas se eu não quiser colocar da tarde, eu posso fazer aquele lá que eu expliquei para vocês. O dia até a metade dele vai até 12. Não é isso? Aí eu vou contar até das 3 horas aí, ó. 12. Então, é 3 horas da tarde, né? 12, já tem um 12. 13, 14, 15. Então, quando eu quero me referir à tarde, eu boto 15 horas. É o mais correto. Mas se quiser botar 3 horas também, mas tem que indicar que é da tarde. Mas seria bem melhor vocês aprenderem aqui, ó, a continuação. Nós vimos que um dia tem 24 horas. Então, a gente continua, depois do 12, aí vai contando. 13, 14, 15, e assim vai. Você contando no dedo, você não se perde, tá, gente? E aí, com muita prática, você vai acabar nem precisando mais fazer essa contagem nos dedos. E a semana? A semana, ela tem 7 dias. O primeiro é domingo. O segundo, segunda. Terceiro, terça. Quarto, quarta-feira. Quinto, quinta-feira. Sexto, sexta-feira. E o sétimo, sábado. Olha aí. Lembrando que a semana começa no domingo, é o primeiro dia, e o último é sábado. As pessoas costumam achar que segunda-feira que é o primeiro dia da semana, e não é, tá bom, gente? Aí ele vai ao questionamento.
Qual é o primeiro dia da semana? E o último? A tia acabou de dizer, né? O primeiro dia da semana é o domingo. E o último? Sábado. Que é o nosso final de semana, né? Por isso que as pessoas acham que começa na segunda-feira. Um ano tem 12 meses. Recite a parlenda abaixo. 30 dias tem quem? Setembro. Olha os meses que tem 30 dias. Setembro, abril, junho e novembro. De 28, só há quem? Um. Aqui ele não diz qual é, mas nós já sabemos, né? E os outros, que 7 são, todos têm 31. Então, os únicos que ele fala, ó, é o de 30 dias. Aí um, que é 28, ou 29, que na parlenda ele diz só 28. E os outros que são fora esse aqui de 30 e fora esse de 28, tem 31 dias. Então, aí ele quer que você faça aí, ó. Agora, pinte de acordo com a legenda. Você vai pintar de verde os meses que tem 30 dias. De amarelo, o que tem 28 ou 29 dias. E de vermelho, 31 dias. Lá ele deixou bem claro quais são o de 30 dias, não é isso? Quais são? Ó, abril, que ele disse, junho, novembro e setembro. Não foi isso? Então fica mais fácil. Se esses têm 30 dias, aí ele disse 28 ou 29, que é o mês menor. Fevereiro. Ele manda pintar de amarelo. Então, o que sobrou aí são os meses que têm 31 dias, que são, na verdade, vermelho, janeiro, março, maio, julho, agosto, outubro e dezembro. Tia, eu sou obrigado a saber isso aí? Gente, você, não é nem que você seja obrigado, mas você tem que pelo menos lembrar os meses do ano. Tá bom? Precisa decorar o que tem 30 e 31, não. Na prova, se eu cobrar, eu posso trazer uma parlenda ou então um textozinho em que ele vai dar isso aí. Você só tem que fazer essa observação. A mesma coisa que observamos aqui. Mas você tem que aprender os meses, tá, gente? Principalmente na ordem. O dinheiro, ele é usado em várias situações do dia a dia. Nosso dinheiro é quem? O real. Cada país ou grupo de países tem seu dinheiro. Nosso dinheiro é o real e o símbolo, ó. Lembrando mais uma vez, quando se trata de dinheiro, colocar o RS cifrão. Ele pode se dividir, o real, em 100 partes iguais. Cada uma dessas partes recebe o nome de centavo, que são as nossas moedinhas. Cédulas e moedas. Nosso dinheiro é representado por cédulas e moedas. Observe, ó. 2 de 20, 5, 50, 10, 100. Temos as moedinhas. Estou fazendo até o de R$200, né? Mas aqui ainda não tem não, tá? Botei aqui não, de 200 não. Responda fazendo o cálculo mental. Mais uma vez, gente. A tia fala aqui do cálculo mental, você pode ter feito só na cabeça, mas a tia gosta de trazer o cálculo para você poder saber como foi que a tia fez, tá bom? Tenho R$10 e o brinquedo custa 50. Quanto falta? Aí eu pego quem, ó? 50, que é quanto custa o brinquedo, e diminuo pelo que eu tenho. Então, bora lá. 0 tira 0, 0. 5 tira 1, 4. Então, o brinquedo custa quanto? Ixi, passei demais. Então, o brinquedo custa quanto? Aliás, quanto é que falta para você receber? Aliás, falta para você colocar R$40. O livro custa 50. E eu já juntei, ó, quanto é ali? R$15. Aí ele pergunta, quanto ainda preciso juntar? Vou voltar lá. Custa 50, ele já tem 15. Quanto ainda falta? Quanto é que ele precisa juntar para ele conseguir? Cálculo também, ó. 50 menos 15. 0, eu posso tirar 5? Não, né? A gente pede emprestado lá, ó, do 5. Vai ficar 10. 10 tira 5, 5. Ali era 5, eu emprestei, ficou quanto agora? 4. 4 tira 1, 3. Então, eu preciso de quanto? Juntar mais R$35.
reais. Aí você escreve, viu, gente? RS cifrão, bota o 35, tá bom? A outra ele diz aqui, ó, dei 50 e recebi de troco 10 reais. Quanto gastei? Ó, preciso juntar 35 reais. Quanto eu gastei aí? Cálculozinho, ó. 50 menos 10. 0 tira 0, 0. 5 tira 1, 4. Então, gastou o quê? 40 reais. Gastei 40 reais. Olha aí o RS cifrão. É importante colocar. Lá na primeira letra, eu acho que eu não botei isso aqui, mas vocês coloquem, tá, gente? A resposta. Com RS cifrão. Lembrando também que na hora que for trabalhar dinheiro, coloque RS cifrão. E por hoje é só, meus amores. Que vocês tenham uma boa prova, estudem bastante. Eu acredito que deu para pegar bastante vários exemplos que fizemos. Trabalhamos muito em relação a isso. Um beijo bem grande, meus amores. Fique com Deus e até a próxima aula. Tchau!